A humildade como caminho para a graça de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, concede graça aos humildes, como é ensinado em 1 Pedro 5,5. Isso nos revela um dos aspectos mais profundos da natureza divina. A humildade é uma virtude extremamente valorizada por Ele. A verdadeira grandeza diante de Deus não se encontra no orgulho ou na autossuficiência, mas na capacidade de reconhecer a nossa dependência dEle. O apóstolo Paulo, que teve experiências extraordinárias com Jesus, como o arrebatamento ao paraíso e o poder de ressuscitar mortos, jamais se vangloriou dessas experiências. Em vez disso, ele se apresentou como Paulo, servo de Deus, Tito 1:1, exemplificando que a humildade é o caminho pelo qual recebemos a graça divina. A verdadeira grandeza está em servir. Paulo, mesmo sendo instrumento direto de Deus para grandes milagres e revelações, sempre se referia a si como servo de Deus. Ele não fazia alarde de sua posição elevada ou das experiências místicas que viveu. Sua humildade nos ensina que a verdadeira grandeza não está em poder, riqueza ou status, mas no ato de servir aos outros com um coração puro. Jesus, em sua vida terrena, também se mostrou humilde, lavando os pés de seus discípulos e dizendo que aquele que quiser ser o maior deveria ser o servo de todos. A grandeza de Deus não é medida pelo que possuímos ou pelo que conquistamos, mas pela disposição de servir. Fé que transforma. O encontro pessoal com Jesus. O apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Jesus que transformou sua vida. Essa experiência radical o fez mudar completamente de direção. Antes um perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um dos maiores defensores do Evangelho. A fé de Paulo não foi baseada em doutrinas ou tradições, mas em um encontro pessoal com Cristo. Isso nos ensina que a fé verdadeira é aquele vínculo íntimo com Deus, que vai além de simples crença. A fé é transformadora e deve nos levar a uma nova vida, com propósitos divinos. O poder da vida eterna em Cristo. Jesus nos prometeu vida eterna, e essa é uma das maiores esperanças que nos sustentam enquanto vivemos neste mundo. A vida eterna não é apenas uma continuidade após a morte, mas uma qualidade de vida que começa aqui e agora, através de nossa união com Cristo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, estamos, na verdade, recebendo uma promessa que vai além da morte física. A vida eterna é uma realidade presente em nossos corações, uma esperança viva que nos mantém firmes, mesmo diante das dificuldades da vida. A esperança que nos sustenta em tempos difíceis. Em momentos de dor e sofrimento, a esperança em Deus nos sustenta. Quando olhamos para a cruz, vemos o sacrifício de Jesus, e isso nos lembra que, apesar das adversidades, há uma luz no fim do túnel. A Bíblia nos ensina que nossa esperança não está nas coisas passageiras deste mundo, mas em Cristo, que venceu a morte. Essa esperança é como uma âncora firme para a alma, mantendo-nos firmes e confiantes, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. O amor de Deus, a essência do Evangelho. O amor de Deus é o fundamento de todo o Evangelho. Em 1 João 4,8, lemos que Deus é amor. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação constante que se manifesta em nossas vidas de diversas formas. Jesus, ao morrer na cruz, nos mostrou a intensidade desse amor. Ele nos amou de tal forma que se entregou por nós, não porque fôssemos merecedores, mas porque Ele escolheu nos amar. Esse amor deve ser a motivação para nossas ações diárias, pois, como discípulos de Cristo, somos chamados a amar aos outros da mesma maneira. A proteção divina, um refúgio seguro. Deus é nosso refúgio e fortaleza, como afirmam as Escrituras. Ele promete proteger aqueles que confiam em sua palavra. Em momentos de insegurança, podemos descansar na certeza de que Deus está conosco, guardando-nos de todo o mal. Ele é um abrigo seguro para os que buscam a sua proteção. Mesmo quando enfrentamos desafios, a presença de Deus nos dá paz e confiança. Sua proteção não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Ele estará conosco em cada momento. A justiça de Deus,
reta e perfeita. A justiça de Deus é um dos atributos mais elevados do seu caráter. Diferente da justiça humana, que pode ser falha e parcial, a justiça divina é pura e perfeita. Deus julga com equidade e retidão, e Ele garante que todo aquele que busca a sua justiça será recompensado. O apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus como sendo algo que nos é imputado através da fé em Cristo. Romanos 3:22. A justiça de Deus é uma garantia de que Ele irá corrigir todas as injustiças e que, ao final, o bem prevalecerá. Gratidão. Uma resposta ao amor e à graça de Deus. A gratidão é uma resposta natural ao amor e à graça de Deus. Quando refletimos sobre o que Ele fez por nós, a única reação que parece apropriada é o agradecimento. A vida de Paulo é um exemplo de uma vida agradecida, pois ele sabia que sua salvação e tudo o que conquistou não eram mérito seu, mas dons de Deus. Em Colossenses 3:17, somos instruídos a fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. A gratidão nos conecta com Deus e nos ajuda a viver uma vida de fé e obediência. Engajamento com a fé. Vivendo em Cristo diariamente. Viver a fé em Cristo não é algo para ser feito apenas em momentos especiais, mas deve ser uma prática diária. O engajamento com a fé envolve dedicar tempo para orar, ler a Bíblia e viver de acordo com os princípios de Deus. Não se trata apenas de crenças intelectuais, mas de ações que refletem a nossa relação com Cristo. Paulo nos ensina a manter uma vida de constante oração e devoção, e esse engajamento diário fortalece nossa fé, nos torna mais semelhantes a Cristo e nos prepara para os desafios que enfrentamos. O propósito de Deus para nossas vidas. Deus tem um propósito único para cada um de nós. Mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo em nossas vidas, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito. O apóstolo Paulo, por exemplo, passou por dificuldades e sofrimentos, mas sempre manteve a certeza de que seu propósito era servir a Deus e espalhar a mensagem de Cristo. Ele nos ensina a buscar sempre a vontade de Deus, sabendo que seu propósito para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Confiando no caminho de Deus. Por fim, devemos aprender a confiar no caminho de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. Muitas vezes, as circunstâncias podem nos fazer questionar, mas nossa fé deve estar firmada na confiança de que Deus sempre tem o melhor para nós. Como Paulo, precisamos ser humildes em reconhecer que nossos caminhos não são os melhores, mas confiar que Deus, em sua sabedoria, nos guia por caminhos de paz. A confiança em Deus traz segurança, nos ajuda a manter nossa esperança e nos permite viver com alegria e propósito. Que a mensagem de fé, paz e esperança que compartilhamos aqui possa tocar seu coração e trazer força para a sua jornada. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores. Que Deus abençoe sua vida.